E aí, pessoal? Bora desvendar um dos tópicos que mais derrubam candidatos em concursos públicos? Sim, os pronomes. Essa nossa análise vai direto ao ponto, com foco total naquilo que as bancas examinadoras realmente cobram. Vamos começar? Sabe, para quem está na luta por uma vaga no serviço público, cada detalhezinho da língua portuguesa conta. E pode acreditar, entender de pronomes não é só sobre gramática, é uma ferramenta estratégica. A precisão na comunicação é algo fundamental na carreira. E a prova? Bom, a prova testa exatamente isso. Pois é, essas dúvidas parecem pequenas, né? Mas num concurso super concorrido, elas são a linha que separa a aprovação da reprovação. Cada questão vale ouro, e dominar essas reguinhas coloca qualquer pessoa na frente. Então, nosso mapa da mina está traçado. A gente vai começar entendendo o conceito, depois vamos conhecer os 6 tipos, desvendar as regras de colocação pronominal e, para fechar, analisar os erros mais comuns. É uma preparação completa para garantir aqueles pontos na prova. Bom, tudo começa com uma base sólida. Antes de sair decorando regras, é essencial entender qual é o papel dos pronomes na estrutura da língua e, claro, por que eles são tão explorados nas provas. Então, o ponto crucial é este. O pronome é um verdadeiro coringa da língua. Ele serve para evitar repetição, para conectar ideias, para dar mais precisão ao texto. Sem ele, a escrita ficaria repetitiva, confusa, e as bancas sabem disso. Por isso, testam a habilidade de usar os pronomes corretamente para avaliar a clareza de quem está escrevendo. Beleza, agora a gente entra no filé mignon do assunto. Conhecer a função de cada um dos 6 tipos de pronomes é o primeiro passo para não cair em pegadinhas. Vamos analisar um por um. Os pronomes pessoais parecem básicos, mas são cheios de detalhes. Os retos, tipo eu, nós, eles, funcionam como sujeito, ou seja, são quem praticam a ação. Já os oblíquos, como me, mim, atuam como objeto, recebendo a ação. E olha, trocar um pelo outro é um erro clássico em prova. Aqui, o nome já entrega. O foco é a posse. O ponto crucial para lembrar é que os pronomes possessivos concordam em gênero e número com a coisa possuída e não com quem possui. Por exemplo, ele pegou a sua caneta. O pronome sua é feminino para concordar com caneta e não com ele. Fique de olho nisso. Os demonstrativos. Eles organizam o mundo, sabe? Este e isto para o que está perto de quem fala ou para o que ainda vai ser dito. Esse e isso para o que está perto de quem ouve ou para o que já foi dito. E aquele e aquilo para o que está longe de todo mundo. Dominar essa lógica resolve muitas questões. Bom, como o nome já diz, eles se referem à terceira pessoa de um jeito vago, impreciso. Alguém, nada, cada. São palavras que parecem simples, mas o uso correto delas em frases mais complexas é um prato cheio para os examinadores. Olha só como fica claro com os exemplos. Em alguém ligou, a gente não sabe quem é a pessoa. Em cada policial, a gente se refere a todos os policiais, mas de forma individual, genérica. É essa imprecisão que define eles. Os relativos são conectores muito poderosos. Eles retomam um termo que já foi dito e começam uma nova oração. O que é o mais versátil de todos. Quem se refere a pessoas, onde a lugares e o temido cujo indica posse. A gente já vai falar mais desse cujo daqui a pouco. E para fechar essa parte, os interrogativos. Moleza, né? São usados para fazer perguntas, sejam elas diretas ou indiretas. Que aconteceu ou não sei quem chegou. São fáceis de identificar e raramente dão um problema, mas é importante conhecer a categoria. Certo. Agora respira fundo porque a gente vai entrar num dos assuntos que mais caem em concursos, a colocação pronominal. Vamos focar na próclise e na ênclise, que definem se o pronome vem antes ou depois do verbo. A mesóclise, que é o pronome no meio, é super rara hoje em dia e quase não aparece em prova, então vamos concentrar no que importa. Próclise. Nome complicado para uma coisa simples. O pronome vem antes do verbo. No português que a gente fala aqui no Brasil, usamos isso o tempo todo. Mas a questão para a prova não é quando usar, e sim quando somos obrigados a usar. É isso que a banca quer saber. Pensa assim, existem algumas palavras que funcionam como um ímã para o pronome. Elas puxam ele para antes do verbo. Palavras de negação como não, advérbios como sempre, pronomes relativos como que e conjunções como se. Se uma dessas aparecer, a próclise é obrigatória. É bom memorizar esses casos. Agora a ênclise. Se a próclise é antes, a ênclise, claro, coloca o pronome depois do verbo, geralmente ligado por um hífen. É aquela construção que soa um pouco mais formal e é mais comum na norma culta. E aqui tem a regra de ouro, aquela para não esquecer nunca.
Na norma culta, é proibido começar uma frase com um pronome oblíquo. Portanto, nada de me diga. O correto é diga-me. A mesma lógica vale para verbos no infinitivo ou no gerúndio, quando não tem uma daquelas palavras que atraem o pronome antes. São regras formais, perfeitas para serem cobradas em prova. Tudo bem, agora vamos para a parte das cascas de banana. Aqueles erros clássicos que as bancas adoram colocar nas questões para pegar quem está desatento. São os detalhes que separam quem está preparado de verdade. Primeira dupla perigosa, cujo e que. Gente, cujo é posse e ponto final. O homem cujo filho, e a maior armadilha de todas, nunca, jamais, em tempo algum, coloca um artigo depois dele. Nada de cujo ou filho, está erradíssimo. O que só retoma um termo, não indica posse. Trocar um pelo outro é erro grave. Outra dúvida clássica, onde versus aonde. A dica aqui é simples, pense no verbo. Se o verbo indica movimento, que pede a preposição a, como ir a algum lugar, então se usa aonde. Para lugares fixos, onde algo está ou acontece, o certo é sempre onde. Falar aonde você está errado. O correto é onde você está. Ufa, chegamos na reta final. E olha, compreender esses conceitos não é só para acumular conhecimento, é para construir uma vantagem real sobre os concorrentes. É isso. Cada regra que a gente viu aqui é uma ferramenta. Saber usar pronomes é demonstrar clareza de raciocínio, organização de ideias e domínio da norma culta. É exatamente isso que um cargo público exige e é exatamente isso que a prova avalia. E agora, fica a reflexão. Qual dessas regras vai ser o ponto decisivo na aprovação? A colocação pronominal? O uso correto do cujo? Ou a diferença entre este e esse? Identificar o próprio ponto fraco e transformar em força é isso que define quem alcança a vaga. Pense nisso e foque nos estudos.